Continuando com o nosso estudo de como influenciar pessoas ou não ser influenciado por elas, vamos estudar o tópico número 3, que é condições de sugestibilidade. No vídeo anterior, verificamos que os meios pelos quais as pessoas podem ser influenciadas pelas nossas sugestões, mas isso depende do grau de sugestibilidade de cada pessoa para ser ou não influenciada. De um modo geral, se diz que as pessoas que têm um caráter fraco são facilmente influenciáveis, mas isso nem sempre é verdadeiro. Na verdade, o grau de sugestibilidade de uma pessoa, ou seja, o quanto a pessoa está propensa a acreditar naquilo que falamos, depende não tanto do seu caráter, mas das seguintes condições que passaremos a analisar agora. Primeiro, falta de conhecimento. Quanto mais ignorante a pessoa, mais facilmente será presa pelas sugestões de outra pessoa. Por exemplo, recebo a informação de um amigo de que não vale a pena perder tempo com um João, pois ele não deixará de beber. Como eu não conheço o João, aceito a sugestão. Se o conhecesse, não me deixaria influenciar tão facilmente pela opinião de meu amigo. 2. Falta de capacidade crítica das pessoas. Quanto menos raciocinamos a respeito daquilo que nos dizem ou lemos, mais nos inclinamos a acreditar nisso. Por exemplo, um vendedor diz tentando vender um relógio. Esse relógio é uma pechincha, vale 2 vezes o que estou pedindo. O comprador, sem espírito crítico, acreditará no vendedor, mas a pessoa que usa a cabeça quererá saber por que o relógio está sendo vendido tão barato. 3. Respeito ao sugestionador. Quanto mais respeitamos uma pessoa, mais acreditamos nela e rejeitamos as sugestões daquelas que não temos boa opinião. Por exemplo, geralmente não levo em conta a opinião sobre a situação econômica de determinada empresa, se ela provém, digamos, do meu irmão. Mas se ela provém do professor de economia de uma escola, é muito provável que eu me deixe influenciar. Frequência da sugestão. Geralmente não acreditamos numa coisa que nos é dita pela primeira vez, mas quanto mais a ouvimos repetidas vezes, mais tenderemos a acreditar naquilo, especialmente se for dita por pessoas diferentes. Esse artifício é usado com frequência nas praças públicas de nosso país e os exemplos são inúmeros. 5. Concordância com o sentimento das pessoas. Quanto mais a sugestão se encaixa naquilo que acreditamos, na nossa escala de valores, mais prontamente a aceitaremos ou a aceitamos. Por exemplo, se dizemos a alguém que não gosta de determinada pessoa, que essa pessoa não é correta, a sugestão será aceita prontamente, porque já havia antipatia contra essa pessoa. Mas se dissermos a essa mesma pessoa que seu amigo é desonesto, haverá relutância para que ela aceite nossa sugestão. Somente se mostrarmos uma prova, ela aceitará a sugestão. Emoção.
Quanto mais emotivos somos, menos usamos a razão e mais sugestionáveis nos tornamos. Um artifício é usar palavras ou frases sugestionáveis, tal como lutamos pela liberdade, defendemos a justiça, trabalhamos pela paz, porque essas palavras ou expressões despertam a emoção nos ouvintes, tornando-os vulneráveis. Condições físicas, ou a condição física da pessoa. Quanto mais fatigados, quanto mais cansados estamos, mais sugestionáveis seremos. Quando estamos cansados, somos menos críticos em relação àquilo que nos dizem. Aqui se encaixa aqueles casos em que estando doente, somos presas fácil nas mãos daqueles que vendem benesses em outros mundos. Presença de multidão é o efeito rebanho, ou seja, as emoções, assim como os resfriados, são facilmente apanhadas de outras pessoas. Quando estamos no meio da multidão, facilmente incorporamos as emoções dos que estão em torno de nós. Nos tornamos, nestes casos, mais sugestionáveis do que quando estamos sozinhos. Filiação a grupo. Quando fazemos parte de um grupo ou de uma congregação, somos afetados pelo menos de duas maneiras. Aceitamos com facilidade a opinião e sugestões de outros membros. Muitas vezes começamos a duvidar de nosso próprio juízo e convicções quando outros membros do grupo têm opinião contrária. Outra forma, se os outros membros do grupo não aceitam a opinião de alguém que não pertence a esse grupo, é improvável que venhamos a aceitar essa sugestão, se pertencemos a esse grupo. Vemos, portanto, que o fato de sermos mais ou menos influenciáveis depende das circunstâncias do momento. No próximo vídeo, verificaremos como a sugestão pode afetar a educação das pessoas e também o que é autossugestão. Então, até lá.